Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e o livro que eu trouxe hoje pra gente é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro que eu fui muito relutante a ler, né? Era um livro que muita gente lia, mas eu ficava com o pé atrás para ler esse livro. Não sei porquê, ele é bem fininho, ele é bem tranquilinho, mas era um livro que eu não tinha interesse em ler. Mas depois que eu li, eu fiquei, por que eu não li esse troço antes? Por quê? Por que eu não li isso quando era pequena? Me explica. Ele é um livro que, dependendo da fase da sua vida, você tem uma interpretação diferente, né? A ideia desse livro, pelo menos a ideia bem à mostra do livro, é ele ser um livro infantil, porque ele tem uma historinha bem simplesinha, mas legalzinha, né? Bem característica de um livro infantil, que ela te prende, tem uma aventura e ainda tem uma espécie de lição de moral. Eu não sei se eu posso dizer que existe uma lição de moral aqui. Eu não sei se eu posso dizer que existe apenas uma lição de moral, porque tem várias mensagens que são deixadas durante o livro que deixa você bem pensativo do que você está fazendo. E uma das conclusões que eu tirei lendo esse livro é que ser adulto é muito chato. Ele traz várias discussões sobre a criatividade, e a criatividade de uma criança, principalmente, porque a criança ela consegue enxergar coisas que a gente não vê, que os adultos não conseguem ver, que aquilo já tá tão isso e acabou, que a gente não consegue ir além do que tá na nossa frente. Quem já leu esse livro vai lembrar da cena do carneiro, e ela mostra bastante essa falta de criatividade de uma pessoa adulta. Não é que a pessoa adulta não tenha criatividade, é que ela simplesmente não consegue ver as coisas como uma criança. Lendo esse livro e refletindo um pouco sobre essa história de ser adulto, de criatividade, eu lembrei de um episódio de uma série que eu gosto muito, que é o Doctor Who, onde o doutor, que é o personagem principal, tá conversando com a Amy, que é a sua companheira de viagens, e fala... When I was a kid, you said there was a swimming pool and a library, and the swimming pool was in the library. Yeah, not sure where it's got to now. It'll turn up. So, coming. No. You wanted to come 14 years ago. I grew up. Don't worry. I'll soon fix that. Efetivamente, se você começar a parar para analisar, é realmente muito chato, né? Adulto que faz? Trabalha que nem um escravo, estuda quando necessário, ou quando tem dinheiro, né? Porque às vezes é necessário, mas a gente não tem dinheiro. E para relaxar faz qualquer coisa, mas não desenvolve a criatividade, deixa de brincar como se fosse uma criança, né? Deixa de estimular a imaginação como se fosse uma criança. Quando a gente vê uma criança brincando de super-herói, tem gente que até acha estranho, né? Mas eu diria que a gente também tem que brincar de ser super-herói, tem que inventar coisas novas, mas não coisas apenas úteis, mas coisas úteis para nossa criatividade. Porque eu achei a discussão da criatividade aqui muito importante, porque o livro ele mostra a capacidade das pessoas de verem coisas por pontos de vista diferentes. Tem a cena do carneiro no último desenho, ele não tá vendo uma caixa, ele tá vendo um carneiro dentro de uma caixa. Então a gente tem essa mudança de ponto de vista também que tem no início do livro, né? É o chapéu? Não, é uma jiboia que engoliu um elefante, não é um chapéu, não tem nada de chapéu aqui. E quanto mais a gente vai crescendo, mais essa nossa criatividade vai morrendo, que as pessoas elas vão impondo certas coisas pra gente que não deixa mais a gente usar a criatividade como usava antes. Então, o que antes era uma jiboia que engoliu um elefante, agora virou um chapéu, e a gente não consegue mais ver a jiboia que engoliu o elefante. Então isso foi uma coisa que me fez pensar bastante, essa perda da criatividade com o passar dos anos, mas não é porque a gente quer perder essa criatividade, é que a sociedade impõe que a gente perca a nossa criatividade e comece a ver as coisas do jeito que a sociedade quer que nós vejamos. Então fica uma coisa meio chatinha na vida real, mas ficou bastante interessante aqui no livro. Então esse livro ele vai contar a história de um piloto de aviões que ele sofreu um acidente, ele teve que pousar forçadamente num deserto,
e ele encontra esse pequeno príncipe misteriosamente ali no meio do deserto, e o pequeno príncipe começa a contar para ele a viagem dele, desde como ele vivia no planeta dele até como ele chegou a encontrar esse piloto de aviões. E uma das partes que eu achei mais interessante foi quando o pequeno príncipe, no meio dessa viagem dele, ele vai encontrando com diferentes personalidades que representam partes da nossa sociedade, né? Ele encontra com um bêbado, ele encontra com um rei, ele encontra com várias pessoas que são esses estereótipos. Um dos estereótipos que eu mais gostei foi do capítulo 11, onde o pequeno príncipe ele encontra com um vaidoso. Eu vou ler um trechinho aqui, bem no iniciozinho, para vocês entenderem como foi a construção desse estereótipo dentro do livro. O segundo planeta era habitado por um homem vaidoso. Haha, eis um admirador para me visitar, exclamou de longe o vaidoso, assim que notou o pequeno príncipe, pois para os vaidosos outros homens são admiradores. É assim que funciona a construção desses personagens durante a viagem do Pequeno Príncipe, né? Você tem um estereótipo e você vai ter uma crítica em cima daquele estereótipo, que nem ele falou sobre o vaidoso. O que são as outras pessoas para o vaidoso? É apenas um espectador, um admirador. E nesse livro também a gente pode considerar como uma jornada do Pequeno Príncipe para conhecer os próprios sentimentos. Porque quando ele estava ali no planetinha dele, cuidando dos vulcõezinhos dele, tinha uma rosa que criava sentimentos muito peculiares para esse pequeno príncipe, e ele queria descobrir se ele gostava da rosa ou não, que por acaso é uma rosa muito chata, né? Então ele decide escapar do planeta dele, e quando ele sai do planeta dele, ele chega na Terra, ele começa a descobrir que ele realmente gosta da rosa, né? Então ele tem essa descoberta de sentimentos pela rosa, ele começa a entender quais são os sentimentos dele. Então, além de ser uma jornada física, se assim a gente pode dizer, né, a jornada do Pequeno Príncipe saindo do seu planetinha para a Terra e passando por todos esses outros planetas, né, também é uma jornada de conhecimento, porque o Pequeno Príncipe ele sai do planeta dele todo cheio de dúvidas sobre o que ele está sentindo, sobre o que é certo, o que é errado, se ele gosta da rosa ou não, e depois ele vai se descobrindo e entendendo os próprios sentimentos. Eu diria que uma coisa que está bem presente nesse livro, que a gente percebe no início, no meio e no fim, é uma coisa bem constante, é uma mensagem bem constante que fica nesse livro aqui, que é a valorização daquilo que a gente já tem. Por que eu digo que mantém o tempo todo nesse livro? Porque logo no início do livro, que a gente vê o Pequeno Príncipe descrevendo os vulcõezinhos, que ele vai lá, ele limpa, ele valoriza as coisas que ele tem no planeta dele, mas por causa de uma rosa sem vergonha, ele abandonou tudo para poder se descobrir. Mas depois também no fim do livro, ele descobre esses sentimentos pela rosa e ele começa a valorizar a rosa, que era uma coisa que ele tinha e que ele ainda tem, que se ele voltar para o planeta dele, a rosa ainda vai estar lá. Então, a gente tem, fora uma mensagem sobre criatividade, fora uma mensagem que ser adulto é muito chato, fora uma crítica de cada estereótipo que a gente encontra no livro, que não são pouquinhos, tá? A gente ainda tem a valorização daquilo que a gente já tem, porque muitas vezes a gente fica pensando, se eu tivesse tal coisa, eu tava feito na vida. Não, você tem que valorizar o que você tem agora. Se você tivesse tal coisa, provavelmente nada iria mudar, você tem que valorizar o que você tem agora. Mas eu só tenho um carro velho, valorize esse carro velho, porque pelo menos você tem um carro velho. Mas eu só tenho uma casa caindo aos pedaços, valorize essa casa, porque pelo menos você tem um teto, ela pode estar caindo aos pedaços, mas ela é sua. A gente pode sonhar? Pode. A gente pode querer almejar mais? Deve. Mas a gente também tem que se contentar e valorizar aquilo que a gente tem agora. Porque se a gente começar a pensar, eu só vou fazer tal coisa quando tiver uma casa boa, você nunca vai fazer essa coisa. Tudo que a gente deixa para fazer amanhã, a gente não faz. Como se fosse estudar para uma prova. Você tem um mês para estudar para aquela prova. Eu estudo amanhã, tenho tempo. Não, você não tem tempo, porque você já desperdiçou aquele seu dia falando isso. Você vai ver, você está estudando na véspera, isso se não 2 horas antes da prova. Então é isso que eu quero dizer com valorizar o que a gente tem. Você tem tempo de estudar para a prova? Valorize esse tempo.
Você tem uma casa ruinzinha? Valoriza essa sua casa. Você tem um fusquinha amarrado de arame? Valoriza esse teu fusquinha. Bom, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui para ajudar o canal. E não esquece de se inscrever. E não esquece de deixar também nos comentários qual foi a sua experiência com o Pequeno Príncipe. Eu deixei aqui um pouquinho qual foi a minha. Agora eu quero saber quais foram as experiências de vocês com esse livro. Quando leu quando criança ou quando releu quando grande. Quais foram as experiências que vocês tiveram com o livro do Pequeno Príncipe? Foram boas, foram ruins, foram médias? Não achei que o livro não me representa nada, não me remete a nada. Deixa aí nos comentários pra gente saber. Tchau e até a próxima!